O que o Atlético está fazendo é uma vergonha. O Atlético está institucionalizando o calote. O Atlético dá calote em tudo e todos. Legal, essa situação do Atlético, né? E as pessoas apenas se limitando a dizerem que, como na semana passada, né? Semana retrasada, na verdade, o clube não fala a respeito das finanças do clube. Mas sabe quem sofre com isso? Eu tô convencido de que as pessoas dentro do Atlético não estão incomodadas com essa situação, tá? Eu tô bastante convencido disso. Quando você se incomoda de algo, você vem a público logo se manifestar. Mas eu fico pensando, o torcedor atleticano, com certeza, porque é o torcedor que sempre se incomoda. Porque a cada novo episódio desse que aparece, e o Cuiabá está no direito dele, não está expondo o Atlético, né? Quem expôs o Cuiabá, na verdade, foi o Atlético. Quando deixa de pagar o Daverson, um time que está disputando a segunda divisão, que tem as suas contas mais apertadas. Cada episódio desse que aparece é como se a imagem do clube estivesse sendo arranhada, pelo menos na minha opinião. E o torcedor atleticano, vivendo, né, este momento, ele olha para a janela com qual pensamento? O que vai ser dessa janela de transferências do Atlético no meio do ano, que é tão importante para o clube retornar a Libertadores, tentar retornar, porque os gastos do Atlético não são gastos de uma equipe que queira disputar o Campeonato Mineiro apenas, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. E isso não é desvalorizar a Copa Sul-Americana. É só pegar a quantidade de anos consecutivos que o Atlético disputou a Libertadores, e eu tenho certeza que dentro do clube o pensamento é voltar a disputar a Libertadores. Agora, o que vai ser do Atlético? Eu acho que o torcedor atleticano, ele merece uma satisfação dessas pessoas que estão hoje à frente do clube e que semana após semana, nas últimas 3 semanas, tem visto o nome do time de coração valendo pro torcedor atleticano, sendo envolvidos nesse tipo de situação. Tem muita gente que dá de ombro, todo mundo no Brasil deve. Não foi esse o modelo de gestão que prometeram quando assumiram o clube. Eu gosto do Valu, que o Valu é um cara mais tranquilo, mais ponderado, e ele usou o adjetivo embaraçoso para falar dessa situação do Atlético. Vergonhosa. Isso é uma vergonha, cara. O que o Atlético está fazendo é uma vergonha. O Atlético está institucionalizando o calote. O Atlético dá calote em tudo e todos. Deu calote no Cuiabá, deu calote no Corinthians, deu calote no Atlético Paranaense, deu calote no Botafogo. Curitiba. Tava esquecendo do Curitiba. Tem o Natanael. Tem o Natanael. O Atlético tem 5 calotes. E tem mais um problema que me chegou a informação. Tem mais um problema que me chegou a informação. Que prêmios e bicho dos jogos do Campeonato Mineiro não foram pagos. Mais um problema. Como é que você administra? Porque é o seguinte, vamos lá. Se a gente está aqui no dia a dia e há uma promessa ou algo em contrato que não é cumprido. Eu tô na sala do Bernardo ali às 8 da manhã. Nunca aconteceu, tá? Tô aqui desde 2012. Nunca atrasou meia hora o salário. Nunca. Então eu vou lá na sala do Bernardo às 8 da manhã. Fico lá, plantado, esperando, porque não dá. Pra gente, e sempre tem alguém que solta aquela frase que é nojenta. Que é assim, ó. Não, mas eles ganham muito, esse dinheiro não faz falta, é obrigação do clube pagar. Então me chegou a informação de que prêmios e bicho dos jogos do Campeonato Mineiro ainda não foram pagos. E aí esses caras entram em campo contra o Cruzeiro no domingo e dividem bola como se esses caras estivessem recebendo em dia. Aí, só pra você ter uma ideia, um dia desse eu trouxe uma informação aqui, quer queiram ou não, é impossível você não desassociar? Não, pelo contrário, é impossível você não comparar as situações de Atlético e Cruzeiro num lugar que o futebol é polarizado. Perfeito. O Cruzeiro está com tudo rigorosamente em dia, todos os compromissos rigorosamente em dia, os bichos, tudo que é prometido é cumprido rigorosamente em dia, e eu escutei isso de 2 jogadores. Everton, não atrasa meio minuto, sabe? Então, agora chega a informação de que prêmios e o bicho do Campeonato Mineiro em atraso. Gente, quer dizer que é calote aqui fora e calote dentro do sabe clube? Qual que é o problema disso tudo? É criar uma ilusão na cabeça dos torcedores. A mentira reinou nesse curto período de tempo, desde 2020 para cá. Várias contadas. O que foi colocado foi que a partir de 2020 o Atlético ia ter sempre times competitivos e nunca mais passaria por problemas que o modo associativo passou. E num curto espaço de tempo, de janeiro para cá, são 5 meses,
olha a quantidade de situações que o Atlético já passou. O Atlético, o Thiago já trouxe pra gente atraso de salário na atual temporada. E isso aconteceu na temporada passada também. O Atlético, para o atleticano, ele sempre ficava esperando, vai ser time de ter 3 rookies, 4 rookies. O que é ter 3 rookies, 4 rookies? É ter 4 jogadores da mais alta prateleira do futebol brasileiro. E não é isso que vem acontecendo. O que vem acontecendo é um modelo, é exatamente o modelo. Quem viveu a década de 90, quem viveu a década de, Eu falei aqui, de 2000, é a mesma coisa, Valor. É a mesma coisa. O Atlético tá lembrando os piores momentos de meados da década de 90, Sim. onde sucessivamente era envolvido tinha um nome envolvido em atrasos de salários, não pagamentos. Pagamentos. E outra coisa, tá? Essa coisa pra mim de o salário da carteira tá em dia. Só uma coisa Fica à vontade, rapidinho. vai lá. Parece que o Cristiano Dresch, vice-presidente do Cuiabá, tá ao vivo conosco agora para falar sobre essa questão da dívida que o Atlético tem. Bom dia, desculpa, viu, tomar, viu, HG? Não, agora bom já dia, tomou, você quer bom seguir? dia, Já é o âncora Cristiano. do... Eu tô brincando com você. Bom dia, Cristiano. Só para entender, como é que foi essa situação desse movimento que o Cuiabá tá fazendo em relação aos donos da SAF do Atlético? Quem tá falando contigo é Thiago Fernandes. Bom dia, Thiago. Isso aí, na verdade, é uma forma que a gente está buscando de tentar receber, né? Eu acho que o caso do Atlético, ele está se assemelhando ao caso do Corinthians, né? Que está devendo e continua gastando, né? Sem limites, né? Contratando jogadores aí, como o caso do Dudu agora, né? E essa situação, eu acho que ela precisa tomar de um freio urgente, porque... Assim como o Cuiabá foi rebaixado ano passado, com as contas em dia, sem dever ninguém, vai ter mais clube esse ano que está jogando a Série A, que também vai ser rebaixado com as contas em dia, enquanto vários outros clubes aí estão devendo, né, devendo contratações de atletas, devendo salários, devendo imagens, e vão permanecer na Série A, arrecadando, né, os milhões, né, dos direitos de transmissão que a Série A paga, e clubes com as contas em dias, que não devem, né, que são organizados e são responsáveis financeiramente. Aí eu vou citar o exemplo do Juventude, o exemplo do Mirassol, vão, né, ter que lutar até a última rodada ali para sobreviver dentro da Série A. Então acho que a gente vive aí um momento que precisa de uma reflexão, e nós aqui no Cuiabá estamos buscando formas, né, de tentar receber. Ô, Dresch, bom dia, Everton Guimarães falando com você. Como é que foi tratado essa situação, ou tratada essa situação desde o início, que chegou ao ponto de vocês terem que procurar o Banco Central para conferir as finanças do clube e tentar que isso acabe, de repente, esbarrando no dono do clube? O que disseram para você, por que não pagaram, o que prometeram e não cumpriram, por gentileza? Não, acho que isso aí já foi dito e falado várias vezes, né? Eu acho que, como eu disse, esse tipo de atitude que nós estamos tomando é em função do que a gente ouve, né, a respeito do Atlético, né? Continua gastando como se não estivesse devendo ninguém, né? Eu acho que como contratar um jogador aí para pagar, né, como o caso do Dudu, pagando mais de R$1 milhão por mês, né? E essas inadimplências, né, que a gente, né, ficou sabendo através da mídia, né, do caso do Botafogo, do Júnior Santos, do Coelho com o Atlético Paranaense, do Natanael com o Coritiba, que assim como o Cuiabá também está na Série B e precisa muito do dinheiro. Então acho que é uma forma de administração totalmente irresponsável e que ela precisa ser coibida, né? Aqui, não sei se vocês conhecem, aqui em Mato Grosso nós temos uma família muito rica, que é a família Maggi, né? É mais ou menos o exemplo como se o Blairo Maggi comprasse o Cuiabá e depois de algum tempo ele saísse na praça do futebol, no mercado do futebol, comprando jogadores de várias outras equipes e não pagando, né? Então acho que a gente precisa colocar o pingo no i, e essa atitude que nós tivemos que tomar foi mais ou menos baseado nisso. Ô Dresch, aqui é Elton. Eu queria saber de você o seguinte: de ontem para hoje, alguém do Atlético já procurou o Cuiabá para tratar essa situação? Porque ontem foi divulgado ontem à noite essa notícia e chamou a atenção de muita gente. Eu queria saber se alguém do Atlético já chegou a fazer contato com vocês. Não, até o momento não. Tá, mas então as tratativas serão feitas agora, todas elas,
na justiça, Dresch, você não tem esperança nenhuma de que o clube procure o Cuiabá e tente um acordo para quitar essa dívida? Não, a dívida já está na CNRD, entendeu? O problema é que a CNRD hoje se tornou um instrumento político da CBF, né? Ela não tem uma atuação padronizada, né? Ela, em alguns momentos ela é mais rápida, em alguns momentos ela não anda, né? E nós dependemos hoje da velocidade da CNRD, né? E a gente teve o exemplo do caso do Corinthians, aí, não sei se vocês acompanharam, que a CNRD aprovou um plano de pagamento que o Corinthians deve 18 milhões de reais para o Cuiabá, ele vai pagar em 6 anos, em 24 parcelas trimestrais, sem juros, só com a correção da inflação. Então, assim, a gente vive um momento, assim, também delicado nessa questão institucional, nessa questão política do CBF, né, e esperamos, né, que o caso do Galo seja logo resolvido, e esperamos também que através dessa atitude que a gente teve que tomar aí, que a gente tenta chegar, né, realmente nos donos do clube, né, não vamos ficar falando, né, não vamos, né, que aqui no Cuiabá, se eu tiver se eu gerar alguma dívida para o clube, vai direto no meu CPF. Eu acho que aí no Galo tem que ser da mesma forma. Eu acabei de dizer isso aqui, inclusive, Dresch, porque quando essa SAF foi assinada, essa frase foi repetida muitas vezes aqui, de que a partir de agora, como SAF, não como clube associativo, o Clube Atlético Mineiro arcará com todas os compromissos rigorosamente em dia, porque por trás do CNPJ do clube existiam os CPFs dos donos. E de fato não é bem o que tá acontecendo. E o que nos causa espanto é vocês não terem sido procurados por ninguém do clube até o momento, até a coisa esbarrar na CRND e não andar, né? E pelo que eu tô vendo, no final das contas vai acontecer um acordo mais ou menos como esse com o Corinthians. Acho que não tá longe de acontecer. Você teve alguma informação se o Atlético recebeu do Fortaleza algum tipo de contato pelo repasse do Daverson, Dresch? Eu acho que o que você disse aí, né, que quando nós concordamos em vender o Daverson parcelado pro Atlético, é claro que a tomada de decisão que eu tive ali no momento em relação às pessoas que estão por trás do Atlético pesou demais, né? Eu falei, tô vendendo para um dos maiores, né, grupos financeiros do estado de Minas Gerais, né, pessoas sérias, né, idôneas, né? E isso aí pesou demais na tomada de decisão. E o que a gente viu foi totalmente o contrário, né? Então, assim, eu acho que em relação ao Fortaleza, não sei, provavelmente o Fortaleza deve ter recebido algo, sim, de entrada, né? Agora, em relação ao se pagou tudo ou não pagou, eu não tenho informação. Marcelo Paz é um companheiro, é um amigo do futebol, nunca falei com ele sobre esse assunto. E Cristiano, só uma dúvida, qual é o valor total hoje da dívida que o Atlético tem com o Cuiabá pela contratação do Davis? Corrigida. 4.700.000 reais. Esse é o valor corrigido? Isso, atualizado. Meu Deus, é um valor no futebol, né? baixo para os níveis de futebol. Thiago Valu. Ô, Cristiano, Thiago Valu falando com você, só para saber, você pensou em algum momento conversar com outras frentes, as quais o Atlético também está com débitos, Botafogo, com o próprio Coritiba, para quem sabe, o Fortaleza no caso, para quem sabe formar uma espécie de ação conjunta, ou isso não aconteceu de fato, você foi realmente pela representação do Cuiabá? Obrigado, bom dia. Eu acho que se essa atitude que a gente tomou tiver alguma repercussão, e o que a gente, é uma reclamação que nós fizemos no Banco Central, ela está baseada nas regras do mercado financeiro, com certeza outros credores vão tomar o mesmo caminho, né? A gente espera que o Galo, que o Atlético Mineiro, que as pessoas que estão por trás do Atlético Mineiro evitem esse desgaste, né? Eu acho que existem coisas muito maiores do que isso por trás, né? E que não necessitaria de a gente estar chegando nesse ponto. Eu acho que, assim, nós aqui tomamos um transfer ban da FIFA nos últimos 15 dias, porque nós não recebemos o e-mail. Foi um transfer ban que nós não fomos comunicados pela FIFA, né? O e-mail que a FIFA enviou para nós foi um e-mail que não existia e de repente a gente recebeu uma carta da Federação Mato Grossense de Futebol, que foi enviada para a CBF,
com o transfer ban e a proibição do Cuiabá de contratar jogadores. E A gente qual- já resolveu isso, né? Já fizemos o pagamento, fizemos um acordo com o clube argentino e tivemos que resolver, tivemos que arrumar o dinheiro e pagar. E qual foi o Então, valor? E qual foi o valor, Dereche, dessa dívida de vocês? Uma dívida de $500 mil, tal, que acabou se tornando $600 mil. E nós fizemos um acordo com o clube argentino, pagamos R$1 milhão e o restante parcelado em 5 vezes. Cristiano, Então, assim, por que isso não funciona no Brasil? Por que um clube que está devendo um monte de gente continua contratando sem limite? Entendeu? Por que na FIFA funciona e por que no Brasil não funciona? Então, acho que não adianta, acho que a gente tem que debater o assunto de uma forma mais ampla, né? Então, assim, são clubes, como eu disse, vai lá ver as contas do Mirassol, se estão atrasadas, vai ver a conta do Juventude se está atrasada, vai ver a conta do Vitória, né? O Vitória é um clube que está pagando tudo em dia, está tentando se reerguer dentro da Série A. Agora, esses gigantes aí continuam contratando, gastando, fazendo o que querem e não são punidos, aí não dá, meus amigos. Aí vamos, né? Acho que a imprensa também tem que ter um papel aí mais educacional nesse ponto, tentar explicar para o torcedor o que está acontecendo, não ficar querendo passar as coisas para as pessoas só de uma forma passional e rasa e curta. E Cristiano, em algum momento, desde que houve a ação do Cuiabá contra o Atlético na CNRD, o Atlético procurou vocês para tentar fazer acordo ou isso nunca aconteceu? Não. Eles tentaram fazer um acordo conosco na época, um mês, 40 dias depois, quando a notícia que a gente iria entrar na CNRD surgiu, mas depois disso nós não tivemos nenhuma procura. Ô, Dresch, até para fechar com você e te agradecendo imensamente pela disponibilidade, desde o início, a procura pelo Cuiabá para tratar sobre o Daverson foi feita por quem? Quem tratou com você? Quem sentou-se com você? Quem discutiu com você? Quem assumiu o compromisso com você? Foi só o diretor de futebol do Atlético ou teve mais alguém acompanhando o Vitor Bage? Não falei com mais ninguém do Atlético na época. E depois do não cumprimento, o Vitor fez algum contato com você? Para pelo menos lamentar a postura do clube? Foi, acho que é Muzi, né? O CEO do Atlético. Bruno Muzi. Eu tive uma ligação dele só, e mais nada. E o que ele disse quando falou com você? Foi o que eu acabei de repetir, né? A gente foi uma tentativa de fazer um pagamento da parcela que não foi paga, né? E para nós, não, como eu disse para ele na época, eu falei, a única vantagem da gente vender a prazo para vocês seria que caso vocês não pagassem uma parcela, todas as outras se tornariam vencidas, né? Então, como eu disse, nós só tomamos a decisão de vender um jogador a prazo, no caso do Daverson, porque a gente confiava, acreditava no Clube Atlético Mineiro, né? E não foi isso que aconteceu. Cristiano Dresch, muito obrigado pela participação conosco aqui no Band News na área. Forte abraço, espaço sempre aberto aqui. Obrigado, abraço. Isso depõe muito contra a instituição, cara. Isso depõe muito contra a instituição. Não dá pra ficar passando pano aqui, não. Vocês vão me desculpar. Não dá mesmo. Não dá pra tratar isso com naturalidade. A gente acabou de informar aqui, prêmios, bicho dos Jogos do Mineiro atrasados, sabe? É erro no planejamento da arena e mais dinheiro socado ali dentro. Atraso com os jogadores, atraso com os outros clubes, mentiras ditas e repetidas. Não dá pra gente achar que isso é normal e que tá tudo bem porque nós estamos na aldeia. E aqui na aldeia, todo mundo isso. amansado é o cacete. Não dá pra tratar essas coisas dessa forma. E outra coisa, o Bruno Musi foi citado aqui pelo Dresch. Quando é que vai aparecer pra falar? Quando é que um dono vai aparecer? Quando não ganha título, né? Quando ganha título, todo mundo aparece e ainda tenta meter um cala-boca na imprensa do tipo, e aí? E quem criticou o planejamento vai dizer o que agora? Então tá aí. Tá escancarado pra quem quiser ver. Agora, o que a gente precisa é de alguém do Atlético aparecer pra explicar que caminho o Atlético está tomando e onde o Atlético quer chegar. Everton, isso tudo que está acontecendo, a gente já tem relatado há alguns dias ou meses, a gente tem falado a respeito disso. E já tem um tempo que ninguém da direção do Atlético, dos cargos mais altos, se prontifica a falar, a explicar ou a tentar explicar algo. Enquanto isso, o vice-presidente do Cuiabá vem aqui falar conosco. Exatamente. Deve ser mais fácil, né? Isso. Então, assim, o Atlético precisa urgentemente falar, explicar o que acontece com o Atlético. Que a dívida é absurda, isso aí a gente já sabe. Que é 1,1 bi
1,1 É 1,8, viu? Não, Elton? peraí. 1,1 bi, tem que deixar a gente respirar. 1,1 bi de dívidas a serem pagas até o ano que vem, que são as dívidas chamadas dívidas de curto prazo. O Atlético e que vencem até o ano que vem, 2026. 2026. Dívidas de curto prazo, 1,1